Será que os falsos irmãos já são falsos por natureza? Tipo, problemas de falta de caráter? Ou a igreja é a responsável por gerar falsos irmãos? É isto que vamos ver nessa mensagem. Se os falsos irmãos já são falsos por natureza ou são as doutrinas da falsa igreja que gera os falsos irmãos. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez nessa mensagem aí que vai mexer um pouquinho aí, com certeza, com os abençoados do sistema. E para quem está em graça vai saber melhor até mesmo como lidar com essas pessoas, né, abençoados? Mas antes disto, eu queria te pedir para você se inscrever em nosso canal, abençoado, querido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, principalmente se você tem se interessado pelas nossas mensagens. Grandes coisas virão ainda pela frente e para que você não percam a gente de vista, já se inscreva agora mesmo, já deixa o seu like se você gostar, claro. Compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem se vocês amarem essa mensagem e também, se vocês quiserem também, acesse o sininho, toque o sininho aí, porque o YouTube vai te avisar quando nós estivermos no ar, ok? Então está dado o recado. Abençoados, eu não sei se até a hora que nós vamos ver esse vídeo, já vai estar disponível a página na internet para que vocês possam escolher as camisas da Graça Pura e seus vários modelos. Eu não sei se estará, mas se estiver, vai estar aí nas descrições do card, tá bom, abençoados? Bom, então vamos seguindo nesse entendimento, vamos lá? Nós vamos bater um papo hoje sobre um personagem muito conhecido por nós, que é o discípulo Pedro, né? Pedro, discípulo de Jesus de Nazaré. Inclusive, segundo os ensinamentos da Igreja Católica, que vocês sabem, este foi o primeiro papa da história do cristianismo. Não é verdade? O sistema católico diz que papa foi o primeiro a sentar ali na cadeira papal, chamado cadeira papal. Inclusive, os que se sentam nessa cadeira de honra entre os homens, claro, né, dizem que o Papa não falha, é isso mesmo. Eles chamam de infalibilidade papal. O homem não erra. Porém, se formos pegar a vida de Pedro, o primeiro, né, desde o dia que teve o encontro com Jesus até os seus últimos dias, claro que não vamos enxergar nada perfeito. Não vamos enxergar um homem que não falhou. Vamos ver um homem cheio de problemas, cheio de defeitos. Só que o objetivo dessa mensagem e também desse canal não é criticar as falhas de ninguém, abençoados, que isso fique bem claro. Isso não é para criticar as falhas, porque todos têm falha. Entendemos que na carne, quem não tem ginga tem mandinga. E isso é assim, pronto. Porém, o sistema religioso, eu adoro falar sistema religioso, gosto, abençoado. Tem gente que vem a este canal que não aguenta quando falamos sistema religioso. E eu falo o sistema religioso, porque é um sistema mesmo. Esse sistema compõe uma base doutrinária sistematizada e eles criam um sistema. E essas doutrinas que é sistematizada para vocês seguirem, regras e doutrinas para seguirem, elas foram feitas pelos homens. E nós estamos nesses dias destapando isso, mostrando que essas doutrinas não são doutrinas bíblicas, elas contêm meias verdades, mas não verdades inteiras. Então o nosso combate é isso. E para que você seja salvo segundo a doutrina deles, segundo eles, você tem que pertencer a esse sistema de normas, de condutas e doutrinas, cumpri-las. Lá na emenda, que são os documentos da igreja, principalmente católica, diz que não há salvação fora da Igreja Católica. E isso também se aplica ao sistema religioso dos protestantes. Ou seja, tudo é um sistema. A ideia é fazer com que você frequente as igrejas denominacionais, porque fora dessas igrejas não há salvação.
Então, amados, a ideia aqui não é mostrar os erros de Pedro, porque todos erraram. Nós queremos mostrar o que um sistema pode fazer a uma pessoa. E no caso de Pedro, ele foi considerado um falso irmão por Paulo. Então, já respondendo aquela pergunta do começo dessa mensagem, se o problema de gerar falsos irmãos já são daqueles que vêm com caráter, né, um caráter meio fraco e por isso são falsos, não é. É porque esse conjunto de regras e doutrinas fazem uma pessoa virar um falso. Isso torna um irmão falso. E não a falta de caráter. Não é isso que nós vamos abordar aqui. Então, na verdade, abençoados, em uma casa, o pai conhece seus filhos. O pai diz aquele que é fiel. Não é verdade? Nossos pais nos conhecem. Tem filhos que você dá o dinheiro para ele comprar algo e ele volta o troco direitinho, até centavos se bobear. Agora, tem os outros filhos que se bobear, passam a perna em seus pais. Mas o pai conhece seus filhos. E o pai não pode negar o seu filho. Hoje em dia, se um pai tenta negar um filho, o que se aplica nele? A ciência do DNA. E a ciência do DNA vai provar que, claro que isso de forma científica. Um pai ele pode até negar o seu filho na questão emocional. Na questão emocional. Porém, na natureza, é impossível um pai negar seu filho. Agora, amados, imagina isso no âmbito espiritual. Se no âmbito da natureza humana já se há essa perfeição de se descobrir um pai verdadeiro, imagina isso no âmbito espiritual, onde as coisas funcionam perfeitamente bem. Por isso que o pai nunca negou nenhum dos seus filhos, inclusive os arteiros, os mentirosos. O pai, o nosso Deus, ele ama seus filhos. Porém, ele conhece os que são falsos e os que não são. Por isso que diz que numa casa há vários vasos, uns para a honra e outros para a desonra. Porém, todos estão na casa do pai. Ok? Agora vamos, a partir desse toque, vamos começar a identificar o que leva um irmão a ser falso segundo a palavra. Vamos abrir, abençoados, o Evangelho do Reino lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, que diz... Aí fala de Paulo repreendendo a Pedro. Se tu, sendo judeu, vives como gentio, para por aí. Então, amados, o contexto desse texto que estamos lendo Paulo está tendo uma DR, né? Estão discutindo relações, né, com Pedro. E ele, Paulo, anota algo na vida de Pedro, que é Pedro vivia como um gentio. Tá aí. Então até aí tudo bem, né, abençoados? A pessoa pode viver da maneira como ela quiser. Afinal, qual o problema de dizer que é alemão e não ser alemão? Porém, essa pessoa que vive assim, parece que vive em outra dimensão, né? Imagina um brasileiro falar que é alemão e viver aqui no Brasil. Ou ele tem um problema psicológico, ou ele é um louco, né? Ou então ele é um hipócrita. Só que neste caso aí de Pedro, implica em uma coisa. Um gentio, por exemplo, não se batizava. E Pedro se batizou. Pedro pregava o batismo. Se é gentio, não participa da ceia, da Páscoa judaica. E Pedro participava da ceia judaica. Ou seja, entre os gentios não havia rudimentos da lei. Mas o texto está claro. Está dizendo o quê? Se tu, sendo judeu, vives como gentio. Então, entre os gentios, não podia haver, por exemplo, arrependimento. Os gentios, naquela época de Paulo, foram reconciliados com Cristo, com Deus, e não precisavam de arrependimento. Arrependimento da hipocrisia gerada pelos que não conseguiam cumprir a lei dos judeus, que era a lei de Moisés. Amados, o não cumprimento da lei de Moisés, por parte de qualquer judeu no caso, fazia homens e mulheres em eterno arrependimento.
porque eles tinham um alvo e eles sempre erravam esse alvo e caíam na transgressão da lei. Então isso trazia para a vida deles um transtorno muito grande por causa do pecado. O pecado era o que os afastavam de Deus. E isso não era aplicado aos gentios. Antes de Jesus vir e morrer para retirar essa lei, a lei de Moisés, o gentio que quisesse servir ao Deus de Israel, ele teria que cumprir parte da lei. Por que parte da lei? Porque um gentio, não sendo israelita, ele não podia cumprir a lei na sua integralidade. O gentio não podia cumprir a lei. E Pedro, para fugir desse jugo, vivia como gentio. E isso o tornava hipócrita. Agora vamos avançando um pouquinho em Gálatas capítulo ainda nesse mesmo versículo, no versículo 14 agora, a parte B, que diz: Por que obrigas os gentios a judaizar? Amados, agora o caldo entornou de vez, sim ou não? Por quê? Porque Pedro obrigava os gentios a se judaizar, se ele não vivesse como tal. E Pedro vivia? Não. Pedro vivia como os gentios. Então Pedro pregava o que não vivia. O que é isso? Vida dupla. Isso mesmo, abençoado. Paulo está dizendo que Pedro tinha uma dupla personalidade. Pedro era igual ao camaleão. Na frente de uns, agia de um jeito. Na frente de outros, agia de um outro jeito. Se você observar, amados, alguns preceitos da lei de Moisés, você vai entender por que Pedro agia dessa maneira. E hoje, muitos que se submetem a esse conjunto de regras e doutrinas que eu falei que compõem o sistema religioso, vive também igualzinho a Pedro. Eles mesmos não aguentam o fardo que é jogado nas costas deles, gerando pessoas de dupla personalidade, gerando pessoas hipócritas, gerando pessoas que não vivem aquilo que falam ou que pregam. Amados, você pode até argumentar assim, meu irmão, para defender Pedro, você pode argumentar, mas André, Pedro não conhecia o evangelho que Paulo pregava. E o que está havendo aí é um equívoco. Amados, eu não aceitaria esse argumento, porque está claro neste versículo o que Pedro era, um hipócrita e uma pessoa de dupla personalidade. Mas Pedro já era assim naturalmente? Não. Aquilo que foi dado, a lei de Moisés que foi dada a todos os judeus, a todos os israelitas, era o que gerava essa hipocrisia e essa dupla personalidade nas pessoas. E hoje, o sistema religioso adotou essa lei para fazer com que vocês cumpram como regra de fé para se chegar ao céu. Mas, abençoados, vamos ao contexto desse encontro entre Paulo e Pedro? Vamos lá no versículo 1. Vamos caminhando aqui na mensagem. Vamos em Gálatas capítulo 4, ou capítulo 2, agora versículo 1 e 2, que diz: Depois, passados 14 anos, preste atenção aí, abençoado. Passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Paulo está falando aí que depois de 14 anos que houve o encontro dele com Cristo, ele subiu outra vez a Jerusalém, levando Barnabé e Tito. Porém, contudo, subi segundo uma revelação. Então, Paulo não foi a esse encontro por vontade própria. Paulo foi por revelação. Amados, que revelação seria essa? Será que Deus revelou a Paulo, dizendo assim: Paulo, vai para Jerusalém, porque estão intentando contra a sua vida? Amados, não sei. Tudo é possível para os falsos irmãos. Então Paulo subiu a Jerusalém segundo uma revelação, e para não correr ou ter corrido em vão. Por que Paulo usou essa expressão? Porque havia oposição, está claro aí. Havia oposição ao que Paulo pregava. E Paulo, o que ele diz ali, olha, depois?
os expus em particular. Paulo chamou os maiores, né? Ou seja, os discípulos de Jesus de Nazaré, chamou a ele e expôs a ele o que ele pregava entre gentios, conforme diz o texto aí embaixo. Então, por uma revelação, Paulo vai a Jerusalém para não acontecer algum problema. E vai ter com aqueles que tinham reputação. E aqui é claro que eram os discípulos. Inclusive Pedro estava lá. E Paulo passou 14 dias individualmente com Pedro. O que acrescenta mais ainda porque Pedro, na Galácia, foi digno de repreensão. E Paulo não foi lá em Jerusalém somente para tomar vinho, claro que não. Paulo expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios. Então Paulo tinha um outro evangelho, que por causa de uma revelação, Deus mandou Paulo expor o evangelho para os discípulos. Isso dá a entender que o que Paulo pregava era diferente dos demais discípulos, sim ou não? E o que Paulo pregava, amados, incomodava muita gente, incomodava os falsos irmãos, porque Paulo ensinava a seguir a Jesus sem os preceitos da lei. Isso não parece muito com o evangelho que nós pregamos, sim ou não? Porque aquilo que nós falamos é diferente. Só que isso soa o quê? Por que eles nos chamam de hereges, de loucos, de insensatos, de devassos? Era a mesma acusação que os discípulos de Jesus de Nazaré falavam a respeito do ministério de Paulo. Amados, só que o insensato, e estamos vendo nessa história, o insensato não era Paulo, os insensatos eram os falsos irmãos, os da parte dos discípulos. São aqueles que estão debaixo do jugo das ordens e regras, das doutrinas sistematizadas, que diz que não há salvação, por exemplo, fora da igreja. Imagina você imaginar um inferno como eles dizem que é, e você nesse inferno. E dizer que somente dentro das quatro paredes da sua igreja é que há salvação. A pessoa vai agir insensatamente em tudo. Vai ser criado dentro dela uma dupla, uma tripla personalidade. Uma falta de caráter. Amados, quem segue um conjunto de regras e normas de homens acabam se fazendo isso tudo, hipócritas e de dupla personalidade. Vocês veem o que está acontecendo no sistema? Não são assim. Não é falta de caráter das pessoas. Nós estamos falando de questões doutrinárias que geram falso. Porque o único motivo deles, né, se submeterem a essas doutrinas antibíblicas é o medo. É o medo de que todos, né, que, não nós que em graça que fomos libertos disso, são todos que têm medo do diabo, medo do inferno, medo de Deus. E o medo gera pessoas fracas, que são capazes de aceitarem tudo em suas vidas, até ser o que não são, falsos, hipócritas e de dupla personalidade. Eu não estou falando que as pessoas elas agem assim por causa da vida do falso caratismo, porque existe pessoas de falso caráter ou sem caráter. Porém, essas doutrinas geram esses falsos. Não é que as pessoas são falsas, é que esse evangelho, aquilo que você fala, aquilo que você prega e que você não vive o que você fala e que você prega, te torna hipócrita, te torna um falso irmão. Amados, e logo que Paulo chegou com a sua comitiva a Jerusalém, logo obrigaram a Tito a circuncidar-se. E o que isso significa? Significa que os discípulos de Jesus de Nazaré seguiam a lei. Vamos ver no verso 3 agora de Gálatas. Verso 3 do capítulo 2 de Gálatas, está aí. Mas nem mesmo Tito, conforme eu falei, estou provando, que estava comigo, sendo grego, deixou de ser obrigado a circuncidar-se. Então Paulo deixou tudo bem claro para os discípulos. Ele explicou a sua pregação e tudo ficou na paz, né, abençoados? Porque Paulo foi lá, combinou, apertou a mão de Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, explicou para eles, ó, meu evangelho é esse. Então, ficou tudo bem, né? Só que não.
Vamos ver isso no verso 4. O verso 4 está aqui para vocês. E isto, apesar dos falsos irmãos, introduzidos às escondidas. Ué, que entravam para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. O que estava acontecendo ali nessa comunidade da Galácia, entre os Gálatas? Vinham alguns da parte de Tiago, João e Pedro e entravam ali nessa comunidade para espiar o que Paulo estava falando. E para tentar reduzir-nos à escravidão. Essa escravidão aí, abençoados, é voltar-se a submeter-se às leis e regras do sistema. Não é assim que acontece? Conforme eu falei outro dia, que uma abençoada ficou me perguntando o que ela deveria falar, porque o pastor dela iria visitar ela. Eu falei, abençoada, você tem um evangelho dentro de você, abre a sua boca que você vai ver. Deus vai falar através de você. E não deu 10 minutos de conversa, o pastor se mandou. Por quê? Porque eles vêm espreitar a nossa liberdade. Então aí mostra que alguém amando de alguém, conforme eu falei, se intrometeu entre os Gálatas para espiar. E Paulo chama esses de quê? De falsos irmãos. Então alguém mandou espiar o que Paulo fazia para reduzir a escravidão. Então quando Paulo fala aí, conforme eu falei, falando da lei. Agora vamos ver Paulo no próximo versículo, né? Conforme diz o outro, rodando a baiana. No versículo 5, Paulo rodando a baiana aqui, por causa da defesa do evangelho. Diz, aos quais nem por um momento, em algumas versões diz por um segundo, nos submetemos, ou nos submeter, para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. O que Paulo estava dizendo nas entrelinhas para o povo de Gálatas? Olha, não nos submetemos nem um segundo sequer. Como quem diz, se você olharem para as fábulas dos falsos irmãos, porque é assim que eles vêm. A verdade do evangelho pode sair da sua vida. É isso que Paulo está falando. E por que isso de dar ouvidos às fábulas contadas pelo sistema religioso acontece da verdade sair? Por que isso acontece? Amado, se tem uma coisa que os líderes religiosos sabem fazer, é trabalhar na agonia do ser humano. Amado, você sabe como eles ganham, né? Eles dizem como eles ganham as pessoas, entre aspas, para Jesus, porque, a bem da verdade, estão ganhando mais um adepto para a religião, para seguir aquele conjunto de regras. Sabe como é que eles ganham as pessoas? Eles falam assim, olha, eles vão para a praça pública e perguntam assim, quem aí tem problemas? E hoje, amados, quem não tem problemas? Todos têm problemas. E aí, eles apresentam a solução. Eles dizem, a solução é Cristo. Até aí tudo bem. Mas Cristo é só um engodo. Uma historinha para boi dormir. Historinha triste para fazer a pessoa se balançar emocionalmente. E aí você, movido pelas emoções e por causa dos problemas que você tem, você vai à igreja deles. E lá logo na entrada mostram um Cristo sangrando. Um Cristo seminu pendurado no madeiro. Com cara de derrotado. E o que aquilo ali vai te transmitir? Culpa! Sentimento de culpa. Mas lá na frente está o Papa e sua infalível vida. Um vitorioso que te mostrará como você vai seguir para ser vitorioso igual a ele. Vocês estão percebendo o jogo perverso que eles fazem? Outro dia mesmo o irmão falou assim para mim, André, tem uns abençoados que estão vindo aqui na minha casa e eles estão jogando pesado comigo. Porque é um conjunto de amigos que quando eu estava no vício da bebida, ele era um viciado em bebida, né, um alcoólatra, eles me tiraram da sarjeta. E hoje eles estão me ameaçando indiretamente. Dizendo, olha irmão, nós fomos lá, lembra quando nós te demos banho? Lembra quando nós fizemos isso aqui? E você foi para a igreja? Olha, cuidado! A palavra diz que o demônio voltará com mais 7 espíritos. É assim mesmo que eles trabalham. Só que eles são falsos.
E nós que falamos o contrário deles, somos hereges. E glória a Deus, né, amados? Porque aqui tem uma congregação de hereges, uma congregação de rejeitados. Não rejeitados porque nós não fomos rejeitados, nós rejeitamos a eles. Porém, para nós que enxergamos, essa reunião é a reunião dos justos feitos perfeitos, e glória a Deus por isso. Por essa razão que não devemos dar ouvidos às suas fábulas, porque eles são assim. Todos que estão lá são assim. Todos os que estão lá, um dia tiveram na sarjeta, um dia tiveram no pior dos piores, onde o ser humano pode chegar, e estão lá. E se você hoje pensa diferente, se afasta deles, eles te tornam uma pessoa ingrata, te rogam pragas, como você vê aí. Eles jogam praga. Olha, cuidado, cuidado, você vai para aquele lugar, olha, vai para aquele lugar. É o desejo dele, né? Porque, biblicamente falando, ele não tem base. É isso que nós estamos vendo. Agora, amados, não podemos dar ouvidos, nós temos é que repreendê-los. Mas repreendê-los não na ignorância, dentro do evangelho do reino. E olha, vocês não imaginam quantos que um dia vieram a esse canal, quantos que se alegravam com as nossas mensagens e hoje voltaram para o sistema religioso. Tem muitos irmãos em graça que não suportam, começam a dar ouvidas à fábula. Amados, essa palavra provoca uma mudança na vida de vocês. Quem ouve essa palavra entra e nunca mais será o mesmo. É muito triste quem conhece esse evangelho e volta para o sistema. E eu já passei por isso. Vocês imaginam um abençoado que recebeu essa palavra e hoje está indo à frente de uma igreja dessas para receber oração de homens? Imagina um abençoado que sabe que é um Deus, que é um salvo sempre salvo. Imagina ele na fila para receber a hóstia, para receber o óleo ungido, para receber uma oração na sua cabeça. Sabe o que é isso? Um abençoado que foi iluminado. É isso que acontece com quem dá ouvidos às fábulas deles. Amados, a fábula entra por uma porta, ó, e a verdade sai pela outra. Essa palavra sai da sua vida. Dê o ouvido aos falsos irmãos e vai ser falso também. Amados, uma vez Jesus disse, eu achei interessante que eu separei até esse versículo aqui, João capítulo 6, versículo 63. João 6,63, olha o que Jesus falou. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Isso aí é bastante... nós sempre falamos disso, né? Por que a carne para nada aproveita? Porque o ministério hoje é o ministério do espírito. E aí Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E Jesus está falando do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Por Jesus falado. Era aquilo que ele mesmo falava. Por isso que Paulo disse que a fé é ativada por ouvir. Porque é o que falamos. Mas o sistema prega que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade que você precisa buscar. Amados, eles não sabem o que é o Espírito, por isso estão perdidos. Eles buscam o Espírito Santo. Você já viu? Tem uma música deles, né? Que diz, vem Espírito Santo. Aí é uma letra bastante melodiosa, né? A pessoa é envolvida ali, ela não percebe que está cantando. Como assim vem Espírito Santo se ele está em ti? Não pode algo vir que já está. A não ser que não esteja. E não está. Isso não funciona assim. Amados, foi ele que nos encontrou. Foi ele que nos revelou. Quando ouvimos o que ouvimos, essa palavra da verdade que pregamos, por isso que o Espírito Santo é o escrito e se expressa através do evangelho da incircuncisão. É o evangelho do reino, o evangelho da graça na época de Paulo e hoje é o evangelho do reino. Então esta revelação que você ouve, revelada, está escrito, é o Espírito Santo. E essa força te impulsiona, te move a você ser verdadeiro. Te faz ter uma única personalidade, a de Cristo.
e te ensina a ser o verdadeiro irmão. Mas o falso cristianismo gera o falso irmão. Falso cristianismo, falso irmão. Falsos líderes, falso irmão. Falsos ensinamentos, falsos irmãos. E o mundo está cheio de falsas igrejas que formam falsos irmãos. Porque se alguém serve a Deus por medo, não é livre, é escravo de quem pôs o medo. E não foi Cristo que te pôs o medo, foi o homem. São escravos dos homens, seus templos, suas regras, suas meias verdades. Agora, quem serve a Deus por amor, pela liberdade, esse é escravo de Deus. Porque não está preso a homens, não está preso à graça pura. Glória a Deus por isso. Não está preso a nada, é livre. Olha, amados, eu vou ser bem honesto com vocês. Todos os evangélicos, todos os católicos, todo o sistema protestante completo, todos os pentecostais, carismáticos, espíritas, são pessoas maravilhosas, são pessoas do bem, mas no que tange a doutrina, são falsos irmãos, porque a doutrina gerou falsos irmãos. Amados, vocês querem ver isso expressado na palavra? Vamos aí à história de Isaac e Ismael. Vamos a essa história. Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao versículo 31. Vamos ler. Dizei-me, os que quereis estar sob a lei. Olha aí, você está na lei? Você está na falsa igreja onde gera falso irmão? Não ouvistes a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre nasceu pela promessa, o qual é uma alegoria, pois estas mulheres são os 2 pactos. Um provém do monte Sinai, o qual gera filhos para a escravidão. Querido, você pode dar um glória a Deus, porque também um dia estivemos lá. Éramos escravos. Sara gerou a Ismael, que representa, Sara gerou Isaac, que representa a promessa, a liberdade, enquanto que Agar gerou Ismael para a escravidão. Os filhos de Sara representam os irmãos verdadeiros. Esse é do alto, é do espírito. Esses são os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, porque conhecem o espírito. Agora, o sistema religioso gera filhos para Agar. Ou são filhos de Agar, né? Melhor falando. Esses correspondem a Jerusalém da terra, a carne, a prisão, o medo, a falsidade, aos líderes maus e perversos. Veja o que essas igrejas têm feito com as pessoas ao longo de 2000 anos. Pessoas se odiando, não é verdade? Uns colocando bomba no corpo e blum, se explodindo, não é verdade? Outros saqueando o seu próprio país. Outros tirando a vida dos seus familiares. Outros estão se matando. Outros estão condenados, presos nos presídios do Brasil. Está aí os falsos irmãos que essa falsa doutrina e essa falsa igreja gerou. Porque são falsos irmãos, são filhos da escravidão. E eles odeiam o que eu falo. Eles odeiam o que você fala, amados. Esta palavra que nós pregamos lhes dá inveja. Porque sabe que nunca ninguém pregou assim. Porque esse é o ministério do Espírito. Esse é o ministério da livre. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Vamos avançando, estamos chegando ao final já. Mas como então aquele que havia nascido segundo a carne, perseguia ao que havia nascido segundo o Espírito? Assim também agora. Amados, isso aconteceu com Isaac naqueles dias. Isso aconteceu quando o próprio povo de Deus caía, vamos dizer assim, na escravidão de algum povo. Eles eram perseguidos. Isso aconteceu nos dias de Jesus de Nazaré. Isso aconteceu nos dias de Paulo. E isso também acontece nos dias de hoje.
Amados, eles não nos suportam. É por isso, meu irmão, que você está vivendo hoje, de repente, dentro da sua casa, e aí você fala do evangelho do reino, e isso desperta um ódio neles, uma inveja. Isso desperta o quanto são falsos. Porque o que falamos é o poder de Deus. E aí dentro, amado, aí mesmo dentro da sua casa, começa o quê? Uma perseguição. Se o seu patrão, que é do sistema religioso, sabe que tu está falando dessa palavra, ele vai querer te mandar embora. Dentro da sua casa começa uma perseguição. Entre os seus amigos começa uma perseguição. No seu trabalho começa uma perseguição. É por causa disto, abençoado. A carne é contra o espírito. E o que falamos do espírito ativa a carne deles. Porque eles estão apaixonados na carne. Sabe por que ativa? Porque o espírito deles é o espírito desse mundo. É por isso que falamos que a nossa salvação é a desse sistema. E isso não é pouca coisa, meu irmão. Porque você consegue enxergar o quanto são falsos. Isso é ou não é uma tão grande salvação, como diz lá em Hebreus? Amados, e muitos dessas pessoas vão morrer na ignorância. Eles não vão ter o gostinho que você está tendo. Veja aí no verso 30, né, de Gálatas capítulo 4. Vamos ler verso 30 agora para fechar. E diz: Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que não somos filhos da escrava, senão da livre. Somos filhos da livre, glória a Deus. E quem lançar fora não somos nós não, tá, abençoado? A ideia não é essa, lançar fora, deixar de falar, criar um ambiente, não, hostil, não é isso. Essa é a escolha de papai, uns para a honra e outros para a desonra. Vocês estão entendendo? E agora, para nós encerrarmos, vamos voltar a Pedro. Vamos falar de Pedro de novo. Esse foi um falso irmão. Não pelo caráter de Pedro, que mudou tantas vezes, né? Eu até acredito que no fim da sua vida ele reconheceu isto. Porém, o sistema gerou Pedros, assim dessa maneira como vemos em Gálatas. Ao ponto de Paulo ter que o repreender na frente de todos, uma vergonha para Pedro. E quando eles fizeram lá o tratado em Jerusalém, estes irmãos, o que ficou acertado? Tudo bem, Paulo, você vai ao gentio, né? E nós vamos aqui aos judeus da dispersão. Ficariam ali com o ministério dado por Jesus de Nazaré. Mas isso não aconteceu. Pedro está aí se intrometendo em uma comunidade de Paulo. Por quê? Porque a inveja era muito grande por conta desse evangelho pregado por Paulo. E o pior, que eles não conseguiam se enxergar assim. Eles se acham os donos da verdade. É por isso que para enxergar essa verdade que pregamos, somente com o evangelho do reino ou uma ação milagrosa de Deus nas nossas vidas. Para encerrar, vamos ler Gálatas, né? Gálatas capítulo 2, do versículo 11 e versículo 12, que diz: E chegando Pedro, aí vamos acompanhar agora, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, vergonha. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, olha aí, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da parte de Tiago, João, André, Bartolomeu, Pedro, falso irmão. Então, na frente, Pedro, você era uma coisa, por trás você era outra. Esse texto está claro. Isso é o que o sistema religioso está fazendo com a sua vida. Está te ensinando a ser um falso, um Pedro. Antes que viessem outros discípulos, estava lá, comendo com os gentios, fazendo tudo aquilo ali. Ou seja,
não vivia o que pregava. Contava piada com os gentios, se alegravam com os gentios. Mas, ao chegar os pastores, ao chegarem os falsos líderes, logo Pedro se afastava e se manifestava quem era, um falso irmão. E eu quero terminar essa mensagem dizendo: eu não tenho nada contra ninguém. Eu não falo de pessoas. Eu falo do que uma doutrina com fundamentos bíblicos distorcidos faz na vida das pessoas. Tem pessoas que eu conheci na vida que eram pessoas maravilhosas. Era gostoso de andar perto dessas pessoas. Mas depois que essas mesmas pessoas que eram maravilhosas foram para uma igreja do sistema religioso, se tornaram piores seres humanos. Eu acredito que todos vocês já tenham tido uma experiência dessa. Mas infelizmente, assim vai caminhando esse povo. Porém, a nós, Deus está nos ensinando como devemos ter cuidado com estas pessoas. E isso prova a liberdade que temos de Cristo. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha sido clara. E se você ainda não entendeu, reveja, reveja e reveja até você entender. Graça e paz e até a próxima mensagem.